Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que vai estar ouvindo, se inscreva no canal e compartilhe. Êxodo capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Quero deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições das 10 pragas no Egito. A resposta do Senhor, qual o verso diz: agora verás o que hei de fazer a Faraó, foi para encorajar Moisés. Nada havia acontecido até o momento, porque Deus ainda não tinha começado a agir. Porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Lembrando que o povo hebreu estava há 430 anos escravizados no Egito. A expressão mão poderosa aqui parece confrontar o poder humano do faraó, que tinha muito sob suas mãos, com o poder supremo de Deus, que tinha todos. O nosso Deus tem todos o poder, inclusive o rei do Egito, sob suas potentes mãos. Assim, o sentido principal desse versículo pode ser colocado desta forma: por causa de minha mão poderosa, Faraó deixará o povo ir em razão da minha mão poderosa. Faraó os expulsará da terra dele através das 10 pragas que o Senhor enviou no Egito como um sinal de punição, mostrando que Deus é Deus sobre todas as coisas. A primeira praga que aconteceu no Egito como uma punição ao rei de Faraó foi as águas do Nilo se tornarem sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 24. Eles tinham uma crença de um deus chamado Api, que eles veneravam alguns peixes, a fertilidade de alguns peixes. Então Deus estava mostrando para eles que quem comanda os peixes, quem produz a água saudável, é Deus Todo-Poderoso. Então a primeira praga foi a água do rio Nilo se tornar em sangue. A segunda praga que Deus enviou no Egito para Faraó liberar o povo hebreu foi a praga das rãs. Eles também tinham uma outra crença numa deusa chamada deusa Ra, que é a deusa da justiça. Tinha por nome Equete, que ela tinha uma cabeça de rã. Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 14. Imagine um país inteiro manifestado com rãs, porque Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Então ele domina as águas, ele domina os animais, ele domina os insetos. Tudo está nas mãos e no poder do nosso Deus. A terceira praga, a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16 ao 19. Eles chamavam de Deus inseto. E tinha o Deus Tote, que era o Deus da criação e do conhecimento. Então Deus agora, como uma punição, Deus envia os piolhos. Imagine o desespero dentro do Egito, sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre os jovens daquela época, sobre as autoridades daquela época. Deus agora, mais uma vez,
ele manifesta o seu poder através da sua mão poderosa, como diz o versículo, que o faraó vai deixar vocês sair. Eles vão até expulsar vocês de lá, através do meu poder. A quarta praga é a praga da mosca. Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao versículo 32. Essa praga da mosca era um deus conhecido como Deus Beuzebu. Então, todo o Egito agora ficou manifestado com a praga das moscas. Imagine o tamanho da incomodação, mosca por todos os lados. Quando eles iam se alimentar, acredito que eles não tinham paz, não tinham sossego. Então, Deus mostrando o seu grande poder sobre o Egito, sobre Faraó. Deus estava mostrando que quem manda e quem comanda é o nosso Deus. A quinta praga, a peste dos bois e vacas. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Eles tinham um Deus chamado Deus Apis Boi, e tinha uma deusa chamada Ator, que era a deusa da fertilidade do rebanho. Então eles tinham essa crença nesses deuses deles, que era o deus Apis, que era da fertilidade do rebanho. Lembrando que quem dá o crescimento, quem faz prosperar, não é os deuses, mas sim o nosso Deus, que está no céu, que fez todas as coisas. Agora Deus está mostrando através do rebanho, através da fazenda no Egito, que Deus ele comanda, que Deus ele rege todas as coisas. E a economia do Egito agora começa a enfraquecer muito por causa da peste dos animais. Não produzia mais carne, não produzia mais o leite. Deus estava punindo aquela nação. A sexta praga, a feridas, úlceras sobre as pessoas. Êxodo capítulo 9, versículo 8. Eles criam num Deus chamado Deus Tifon, que era o Deus da saúde. Lembrando que quem dá saúde é o nosso Deus. Quem dá vida longa é o nosso Deus. Deus agora está mostrando para aquela nação que Ele é o dono da vida, que Ele é o dono da saúde. A sétima praga, chuva de pedras, saraivas. Êxodo capítulo 9, versículo 13 ao 35. Eles criam numa deusa chamada Nut, que era a mãe dos corpos celestes, ou seja, a mãe dos céus. Deus é quem domina as galáxias, Deus é quem domina as estrelas, Deus é quem domina o sol, a lua. Tudo está no comando do nosso Deus. Agora Deus envia essas chuvas de pedras, saraivas. Alguns estudiosos acreditam que ela pesava de 35 a 45 quilos cada pedra daquela. Imagine caindo uma chuva dessas pedras sobre as pessoas, o tamanho da aflição, o tamanho do desespero sobre aquelas pessoas. Mas Deus estava punindo eles e mostrando que só o Senhor é Deus. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, o versículo 1 ao versículo 20. Eles também tinham um Deus chamado Deus Shu, que era o Deus do ar,
e era chamado de Zebeque, que é o deus inseto. Então, e tinha outro chamado Termutes, que era a deusa da colheita. Então agora Deus envia esses insetos, esses gafanhotos, para devastar as plantações dos egípcios. Olha o tamanho do prejuízo, olha o tamanho da devastação que esses insetos fizeram no Egito. Deus mostrando que quem dá o crescimento das plantações é o nosso Deus Todo-Poderoso. A nona praga, a praga das trevas, eles criam num Deus chamado Deus Sol. Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. Os egípcios ficaram totalmente nas trevas, mas num lugar chamado Gósen, os hebreus enxergavam uns aos outros, porque o nosso Deus é quem domina o sol, o nosso Deus é quem rege o sol, o nosso Deus é o maestro da natureza, o nosso Deus, ele domina sobre todas as coisas. E a 10ª praga, Êxodo capítulo 11 e capítulo 12, é a morte dos primogênitos. Eles criam numa deusa chamada Toueres, que era a deusa da fertilidade, a deusa do parto. Então, aonde não tivesse o sangue na verga da porta e nem nas ombreiras, o anjo destruidor passaria e mataria todos os primogênitos do Egito. Deus mostrando que ele tem todo o poder, ele é o dono da vida. A Bíblia Sagrada diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 5 e 6, que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir da sepultura. Deus enriquece e Deus também empobrece. Deus está no comando de todas as coisas. Faraó, vendo agora o tamanho da destruição, ele permitiu que o povo hebreu saísse do Egito, saísse da escravidão e voltasse para a sua terra de origem, que é a terra de Canaã, aonde Deus tinha prometido através dos profetas. Deus, mais uma vez, ele mostrou para o faraó do Egito que ele tem todo o poder no céu e na terra. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Devemos estar sempre confiante, acreditando que o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder no céu e na terra. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 13, o versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o nosso Deus, ele não muda. Que Deus abençoe os irmãos. Você compartilha esta palavra e juntos estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.